Vamos para mais uma aula dos nossos 10 dias de yoga. Estamos aqui no Zoom, também aqui no Instagram. Hoje a gente vai fazer uma aula de mobilidade, tá bom? Então hoje a nossa aula, ela não vai ter força. A gente vai pensar em soltar as nossas articulações. Então a gente vai soltar o nosso corpo, pensar que eu preciso melhorar esse espaço. Então, toda junção de osso com osso, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o osso do braço e o osso, né, da escápula, a gente tem a clavícula que também faz uma conexão com essa articulação do ombro, a gente tem uma articulação, né? Eu tenho uma cápsula. E essa cápsula é onde vai encaixar isso. Toda articulação possui uma cápsula. E aí, não sei se vocês já repararam, toda vez que a gente move um osso no outro, algumas articulações a gente ouve o crec, crec, crec. Já ouviu? Às vezes as pessoas falam, ih, trocou crocante, né? Então, o que acontece? Dentro dessa articulação existe um líquido, a gente chama de líquido sinovial. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente está, por exemplo, quando está muito frio, o que acontece? As nossas articulações, elas ficam mais maleáveis ou elas ficam mais rígidas? Mais rígidas. Mais rígidas, certo? Então, o que acontece com esse líquido que está aqui dentro, né? Esse líquido, ele não é como a água, por exemplo. A gente pode pensar nele como óleo de coco, sabe? O óleo de coco. O óleo de coco, o que acontece? Quando está mais frio, o óleo de coco fica mais duro, certo? E quando está mais calor, ele vira um líquido. Concorda? O que acontece com a articulação, né? Com esse líquido que está lá dentro? É mais ou menos parecido, não fica tão rígido quanto o óleo de coco. Só que quanto mais a gente gera movimento, mais esse líquido fica liquefeito, né? Então, eu preciso trazer calor para essa região. Para quê? Para que essa articulação comece a ter mais arco de movimento, né, que a gente chama. Então, se eu pensar que quanto mais eu vou ver essa articulação em todas as possibilidades que ela tem, né, em todas essas fibras que envolvem esse osso, mais fácil vai ser para eu realmente ganhar esse movimento. Então, nem tudo é sobre músculo, nem tudo é sobre elasticidade que esse músculo proporciona. Porque o músculo, se o músculo for, mas a articulação não for, você não vai ter esse, entre aspas, alongamento, certo? Então, por exemplo, quando a gente às vezes faz o cachorro, né, e a gente fica com a coluna que parece um C, né? A gente começa tudo encurvadinho. Ali não é só sobre músculo, não é sobre ser alongado ou não. Eu preciso trabalhar essa outra valência, que é esse espaço entre as articulações. Então, é por isso que a gente precisa sempre muito de um trabalho de mobilidade. Então, às vezes a gente vai sentir que ele vai trazer um leve desconforto, e às vezes a gente fica, mas por que eu estou fazendo isso? Um negócio tão bobo. Mas ele vai te ajudar em todos os movimentos, tanto de flexibilidade, para ter espaço, né, para alcançar aquele músculo, quanto para força também, porque às vezes a gente vai precisar, por exemplo, uma parada de mão. Parada de mão que é aquele que a gente fica de cabeça para baixo, né? Eu preciso desse braço completamente na mesma linha do meu tronco. Se o meu ombro não sobe, concorda comigo que esse corpo aqui, se eu tivesse de cabeça para baixo, ele não ia ficar alinhado, certo? Não adianta, eu não vou subir. Então, eu preciso entender primeira coisa, né? Como está a minha mobilidade, né? Por exemplo, o meu ombro não sobe tudo. Você acha que você vai conseguir alguns movimentos que o ombro está
acima daquele arco do movimento? Não, vai ser difícil. Você pode acabar se machucando, se ficar forçando em excesso. Então, é uma aula também de estudo do próprio corpo. Como que está a minha mobilidade? Nossa, é mais difícil fazer esse movimento? Ah, não, para aqui é mais fácil. E você começar a estudar o que você precisa fazer para melhorar aquela situação. E esse movimento aqui eu preciso trabalhar mais. E aí, toda vez que a gente entrar numa postura, num asana, onde você se lembre daquele movimento, você fala, nossa, aqui eu vou trazer um pouco mais de presença, vou trazer um pouco mais de atenção para esse movimento, que esse movimento vai me ajudar lá na frente, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Meu ombro direito, ele estala muito mais do que o esquerdo. Eu tenho nele uma certa limitação de movimento também, mas eu tenho nele também fraqueza. Então, eu já sei o que eu tenho no meu braço. Eu sei que eu tenho falta de força quando eu vou fazer movimentos, né? Às vezes, com halter, eu preciso colocar menos peso, porque eu não consigo. E aí, quando eu trabalho força nele, eu ajudo e desencadeio os movimentos do yoga. Então, a gente precisa entender o nosso corpo para que a nossa prática seja mais eficaz. Não é somente chegar no tapete e sair para dentro. Ou apenas virar uma máquina de repetição do que o professor está pedindo. O yoga, ele é uma prática de autoestudo. Observar o seu corpo, analisar. Por isso que nunca a gente vai fazer nada correndo. Não espere, já vou sair fazendo, já vou sair correndo. Não faça dessa forma, justamente para que a sua prática seja duradoura, né? Para que você fique velhinha lá, velhinho, fazendo yoga e ganhando aos pouquinhos. Às vezes, no começo, a gente fica muito ansioso, né? A gente já quer fazer, a gente já quer ser experiente, já quer fazer malabarismos. E o nosso corpo, ele precisa de tempo, né? É uma pecinha por vez, é uma pecinha do quebra-cabeça de cada vez. Então, a gente precisa respeitar o tempo do nosso corpo, né? Ontem eu recebi uma mensagem, uma pessoa falando assim, nossa, Fernanda, eu acho que eu não vou conseguir, é muito difícil, coisas que eu nunca fiz. Falei, calma, calma que vai, né? Então, é um passinho de cada vez. E a aula de hoje é muito importante. Muitas das vezes a pessoa chega para mim e fala assim, mas eu tenho força, faço academia há tanto tempo, faço isso, faço aquilo. Tá, mas como que está a sua mobilidade? Como que está a sua flexibilidade? Chega na aula de yoga, não consegue fazer, tem dificuldade. Então, para mim, essa é uma das aulas que eu mais gosto, assim, e sinto que ajuda demais nas outras práticas. Então, vamos lá. Falei. Então, a gente vai começar. Senta numa postura confortável. Como sempre, a gente respira, medita um pouco. Então, quando eu penso em mobilidade, eu penso na minha estrutura, nos meus ossos. Eu penso nessa conexão das minhas partes mais rígidas do meu corpo. Então, se eu pensar que dentro de mim existem partes rígidas, mas que quando se conectam, elas pedem mais espaço, pedem mais movimento, mais flexibilidade. Como eu posso levar isso para a minha vida? Quanto de movimento, quanto de adaptabilidade, os meus pensamentos, quanto eu posso ser mais acessível, quanto eu posso ser mais flexível.
Trazer movimento também, aquilo que era rígido, imutável. E esse excesso de rigidez, ele começa com o movimento. Um movimento sutil, é de dentro para fora. Que na nossa vida hoje, podemos trazer um pouco mais de leveza, de movimento. Eu posso oferecer e disponibilizar mais espaço para que as coisas fluam. Nesse momento, a gente vai estabelecer o nosso sankalpa, a nossa meta de prática. Então, traga na sua mente aquilo que você sente. Aonde eu posso trazer mais movimento, onde eu posso abrir espaço na minha vida, abrir espaço para tantas possibilidades, não somente aquelas rígidas que a gente imaginar, tanta coisa pode acontecer, não precisa ser de um jeito só. Eu abro espaço na minha mente para infinitas possibilidades. Eu abro espaço na minha mente e no meu corpo para infinitas possibilidades. Inspire, solte. Vai começando, ganhando espaço através da nossa respiração. A gente vai trazer uma respiração que ela vai começar curtinha e ela vai aumentando com o tempo. Então você vai inspirar, contando 1, 2, soltando 1, 2. 1, 2, e solta 1, 2. Aumenta para 1, 2, 3. Solta 1, 2, 3. Inspira 1, 2, 3. E solta 1, 2, 3. Mais uma vez. Inspira 1, 2, 3. E solta 1, 2, 3. A gente vai aumentando. Inspira 1, 2, 3, 4. Exala 1, 2, 3, 4. Inspira 1, 2, 3, 4. E exala 1, 2, 3. Inspira 1, 2, 3, 4. E exala 1, 2, 3. Inspire 5. 1, 2, 3, 4, 5. E solta 1, 2, 3, 4, 5. Inspira 1, 2, 3, 4, 5. E exala 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma. Inspira 1, 2, 3, 4, 5. E exala 1, 2, 3, 4, 5. Em 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. E exala 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. E exala. Em 7.
2, 4, 5, 6, 7. Exala. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspira. E exala. Inspira. E exala. Inspira. E exala. A última vez em 8. Inspira. 8. Exala. Inspira. Exala. Mais uma. Inspira. Exala. Calma a sua respiração. Percebe como ela está. Com as suas mãos, vai trazendo bem abaixo do seu crânio, nesse espacinho, você vai encontrar uma leve valinha. Faça movimentos como se você pudesse palpar essa região. Observa se é uma região dolorida. Faça movimentos circulares pequenos. Começa agora a fazer um leve movimento com o seu pescoço, não muito grande. Começa a pensar que o seu pescoço ele vai começar a se mover de cima para baixo. Então, não coloca logo a orelha no ombro, não. Começa a perceber esse movimento que começa desde o osso aqui, ó, do crânio. E ele vai descendo todas as vértebras. Vai fazendo esse movimento devagar. E aos pouquinhos, você vai começando a aumentar o arco de movimento. Então, antes pegava numa inclinação, primeira, segunda vértebra, e aí você vai começando a inclinar um pouquinho mais. Observa se é dolorido, se está rígido, se tem alguma sensação diferente. E agora, com a sua mão direita, você coloca sobre o seu ombro esquerdo e deixa ele firme. E a gente vai inclinar para o lado direito 3 vezes. 2, 3. No terceiro, faz um giro pela frente, até o lado esquerdo, e depois volta. 3 vezes. Gira para o lado esquerdo. Mais uma. E agora gira para trás. Só a metade. A mão, ela faz como se fosse um leve pezinho. E retorna pelo meio.
E a gente troca o lado. Mão esquerda agora sobre o ombro direito. E a gente começa com um movimento pequeno, levando a orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo. E aí começa com esse movimento pela frente. 3 vezes. Três vezes. E depois a gente vai por trás. Faz um semicírculo. Trás. 2. 3. E volta ao centro. Cruza as mãos agora e você vai trazer atrás da cabeça. A sua intenção é fazer como se fosse tirar a cabeça da cabeça, a cabeça do pescoço, ó. Faz uma leve tração, assim, ó. Pum. Calma. Não aqui em cima, não. Aqui atrás, ó. Não dá para mostrar direito. A minha energia, ó, é para subir o pescoço. O ombro fica. Faz uma leve tração e olha levemente para baixo. E volta. Sentiram? Dá uma alongadinha atrás do pescoço? Sim? O que tá fazendo? Então, ó. Faz a tração e olha levemente para baixo. Trazendo o queixo em direção ao peito. Toma. Mais uma vez. Traciona, então eu estou fazendo um movimento puxando a minha cabeça para cima. E aí depois eu trago o queixo em direção. E retorno. Faz um leve círculozinho, em forma de massagem aqui atrás, ó. Bem no meio do seu pescoço. Vai descendo. Dá uma puxada na musculatura aqui, ó. Na região do trapézio. Fazendo um movimento de trás para frente. Solta um pouquinho, tira a tensão, tira o peso dessa região. Leva a mão agora sobre os seus ombros. E agora eu queria que a gente observasse o movimento do ombro, tá? Então, ó, observa aqui o meu movimento, ó. Viu que o meu tronco ele foi para trás? A gente vai tentar fazer o movimento só do ombro, tá bom? Então, ó, não usa o seu corpo, tá? Então, a gente vai, ó, pensar só na articulação do ombro. Então, a gente vai começar por aqui. 3, 4, 5. Para frente. 3, 2, 3, 4. Abre os meus braços, dedos apontando para fora. A gente vai fazer um movimento para trás e para frente. Juntou na frente, vai lá atrás. Observa se tem algum dos braços que tem mais dificuldade. Está aquecendo essa articulação, tá? Isso. E agora eu vou fazer com um braço só. Pensa em fazer um círculo. Então, ó, sobe bem o braço e observa até onde vai lá atrás. 2, 3, 5 vezes. 4, 5. Fiz o 5, agora traz esse braço lá para trás. Ó.
Com a mão esquerda, eu vou trazer o meu cotovelo um pouquinho mais para dentro. Só segura. É como se você pudesse dar uma ajudinha e abre o peito. Deixa o peito aberto. E volta. E agora a gente vai fazer por cima. Traz o braço direito, ó, a palma da mão vai ficar virada para as suas costas, tá? E você vai vir com a mão esquerda e vai segurar um pouquinho lá atrás. Vê até onde você consegue levar os dedinhos. E volta. Pela frente agora. Faz com o movimento, ó. De frente, volta. A gente falou no comecinho da aula, você está chegando agora, sobre a importância da mobilidade da articulação, tá? Então, hoje a nossa aula é sobre mobilidade. Então, a gente vai fazer alguns movimentos para deixar a articulação mais solta, preparar para a aula de amanhã, tá bom? O outro lado agora. Então, a gente já fez o círculo, então a gente vai fazer para o outro lado agora. Então, ó, só o movimento para trás. Tenta ver o quanto o seu tronco consegue ficar de frente. Se você está percebendo que o tronco cede um pouquinho, mantenha a mão na frente. Você sabe que uma coluna torácica rígida, ela prejudica o movimento do ombro, né? Porque isso aqui fica tão fechado, e aí a gente não consegue elevar o braço. E aí a gente precisa soltar, melhorar a mobilidade da torácica, faz pela frente agora. Para então eu conseguir elevar esse meu ombro de maneira eficaz. Traz por trás agora, lembra, ó, como se você quisesse colocar a mão bem longe. Vê a diferença. Olha a diferença desse meu braço, ó, ele vai muito mais. Esse aqui, ó. Esse aqui vai, mas ele é mais rígido. Faz esse autoestudo. Qual a sensação que o seu corpo apresenta? É um lugar mais rígido, mais que traz um pouco mais de incômodo. Não precisa forçar no incômodo, tá? É só mais para observar. Essa dosinha aqui está esquisita. Cima. Cuidado para não trazer o tronco. E pela frente. Pela frente, como é mais fácil, ó, faz um movimento de vai e volta. Trazendo os dois pés aqui à frente, a gente vai soltar primeiro as articulações dos braços e depois das pernas, tá? Depois a gente vai conectar tudo. Faltou alguma? Agora a gente vai trazer, ó, só o quadril. Então, ó, os dois pés, se você tiver um tapetinho, ele vai ficar mais ou menos na linha do tapete. Cuidado para não deixar o joelho junto. A gente vai começar com um joelho de cada vez. Então, primeiro, ó, vou descendo meu joelho esquerdo. Então, o meu quadril, eu não quero levar ele lá para cima. Você vai descer até onde seu quadril fica no chão. Observa até onde ele vai. Tá? E volta. Troca.
Não precisa forçar tanto nesse começo, mas só observe. Faz o movimento. Está fazendo um movimento de rotação interna do osso do fêmur. Então, eu estou rodando para dentro do osso da coxa. Ah, Fernanda, mas onde isso vai me ajudar? Várias posturas que a gente precisa desse movimento de rotação interna. Segura uma e a outra desce. E agora a gente vai fazer com as duas. Então, ó, uma desce a de dentro primeiro. E a outra acompanha. Voltou. Um, dois. Uma desce e a outra acompanha. Uma desce e a outra acompanha. E agora o movimento vai ser abrindo. Vou fazer meio de ladinho aqui. Então, ó, você vai abrir a de fora, abre, 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 a outra acompanha. Diferente, tá vendo? Ó, abrir, abrir o máximo, quando não der mais, ele começa a puxar a outra perna. Você vê a diferença? Abro, abro, abro. Não, percebeu? Ó, o primeiro a gente fez assim, ó. Fechei e depois abri. Aí volta. Fechei, depois abri. Certo? Agora, o que eu quero? Eu quero abrir. Ó, abro, abro, abro. Vai sentir agora mais na região interna. Abro, abro, abro. Vai sentir aqui, ó. Bem na virilha. E volta. Quero trazer essa sensação, ó. Afasto, afasto, afasto. Quando não der mais, traz movimento. Percebeu agora, Zé? Isso. As sensações são diferentes. Isso. Abre, 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 volta. Aí. Volta. Traz a sua perna esquerda pela frente. E a direita, a gente vai trazer aqui, ó, balançando. Nesse primeiro momento, a gente vai trazer ela baixa, tá? E a gente vai pensar nesse movimento como se você estivesse segurando um bebê. E aí, aos pouquinhos, a nossa intenção é trazer essa perna na direção do peito. Então, eu vou começar a ganhar mais movimento, tá? Então, vai observando o quanto você consegue segurar mais para cima essa perna. Então, como a gente vai fazer isso? O meu cotovelo direito, ó, ele quer encaixar aqui embaixo do meu joelho. E aí, qual a sua intenção? Puxar essa coxa no peito, tá? Puxa para cima, para perto de você. Isso, a de baixo continua dobrado. Ok. Próximo passo. Essa mão que estava aqui, ó, no pé, eu quero levar esse pé lá no meu outro cotovelo. Então, vão ser os dois cotovelos. Se der, cruza o dedo. Se não der, só balança. Percebe como puxa um pouquinho mais? Isso. E vai puxando essa perna para cima. Balançando, fazendo um leve movimento. Aí. Segura nessa posição e agora você vai colocar o seu pé lá pertinho da virilha. Isso. Aí. Gira para o seu lado direito e a gente vai fazer com o movimento agora. Então, ó, solto lá e inspiro na palma. Solto lá
Inspira na volta. Solta o ar atrás. Inspira na volta. Mais uma vez. Solta o ar. Inspira na volta. E agora eu vou fazer para frente. Traz a sua mão para frente. Deixa o pé lá. Tenta deixar. 5 vezes. Desceu. Subiu. E 2. E 3. E 4. E 5. Aí. Traz essa perna lá para trás agora, ó. Tudo bem? Segurei ela lá atrás. Vou tentar descer um pouquinho lá no meio. Observa essa região aqui, ó, na frente da coxa do lado direito. A gente vai segurar só um pouquinho. Puxa o umbigo para dentro, consegue? Ativa o abdômen. Vai voltando devagar. E agora a gente vai tentar um movimento. Se você não conseguir, tá no começo, tudo bem, tá? Relaxa. Mas quem já pratica aqui da comunidade, que vai testar, estou aqui no meu tapete. Eu vou começar primeiro com a mão no chão, tá? Para depois eu tentar fazer sem as mãos. Vê o que dá hoje. Se você está começando e quiser testar, ó, traz a mão na frente e faz como se fosse fazer uma passagem. Se você sentir que dá, subiu, traz o quadril para frente. Retorna. Isso. Aí traz o quadril bem para frente. Isso, faz e volta. 3 vezes. Isso, quadril bem na frente. Isso aí. E depois trocou. E aí a gente volta lá para o lado esquerdo. Depois a gente vai fazer a troca. Começa balançando para um lado e para o outro. Pensa lá na articulação do quadril. Puxa para você a coxa bem coladinha aqui no tronco, na lateral. Lembra? Bebezinho. Vê se consegue encaixar o pé lá no cotovelo. Ai, Fernanda, não dá, está muito longe. Tá bom, balança aqui. É aos pouquinhos mesmo. A gente falou no começo da aula. A gente faz aqui, fazendo para demonstrar o que em breve você vai fazer, mas também não precisa achar que vai ser agora. Tá? Então, calma, respeite o seu processo. Balança bem pertinho. E aí, antes de colocar, ó, antes de descer, você coloca. Coloquei. Esse movimento a gente faz para quê? Para eu ganhar depois o lótus. São essas duas pernas fechadinhas. Então, ó, cresce o corpo, gira e volta. Solta o ar lá atrás. Gira e volta. Lá atrás. Gira e volta. Lá atrás, gira e volta. Mais uma vez. E retorna. Trazendo as duas mãos na frente agora. E a gente vai lá na frente. Solta. E retorna. E desce. E sobe.
Consegue perceber que ele fala menos sobre músculo, assim, a sensação é diferente de quando a gente alonga? Consegue perceber, amigo? Que é uma sensação diferente de quando eu faço uma abertura de perna. É algo que a gente sente, nossa, mas tá duro, né? Não vai. A gente não está falando muito sobre músculo, a gente está falando mais sobre as articulações. Trouxe agora a perna esquerda para trás e vai descer. E a gente está soltando um pouquinho a musculatura, tá? Pé sem crescer. Está aqui. Observa aí esse leve incômodo, essa sensação. Isso, e retorna. Mais uma vez. 3 vezes lá na frente, com a mão apoiando ou subindo, tá? Lembra sempre de fazer com um tapetinho para não incomodar o joelho. Então, eu subi um. Se o joelho incomoda, se você for fazendo gravado, faz devagar. Ou então, ó, só traz o corpo para frente. Não força aquilo que tiver incômodo. Se tiver dúvida, me chama depois, tá? Foi, meninas. 3. O que a gente vai fazer agora? Eu vou trocar. Então, eu vou fazer o movimento de, ó, passo para um lado, subiu. Passo para o outro, subiu. Mais um. Um lado, subiu. 2. E 3. Mais uma. Aí. Só relaxa. Muito bem. Peguei agora o meu pé. E a gente vai pensar agora no tornozelo, tá? Lembra da aula, se foi a segunda aula, a gente fez o encaixe dos dedos das mãos lá nos dedos dos pés. E eu vou pensar aqui, ó, nessa articulação do tornozelo. Faz um movimento bem grande, círculo bem grande. Fazendo 5 vezes para um lado, pelo menos, tá? Porque não está aqui com o tempo. Depois 5 para o outro lado. Segura um pouquinho para baixo, fazendo uma ponta de pé. E depois puxando para cima. Isso. Sempre que você puder, lembre de mexer os seus dedos dos pés, sabe? Mulherada que às vezes passa creme nos pés, não passa só no calcanhar, não. Mexe nos dedos, traz movimento para os dedos, tá? Isso é muito importante. A gente vai ver agora como é importante a gente soltar os dedos dos pés. Faz do outro lado. Algumas pessoas têm o dedo tão rígido, sabe aquele dedo duro, assim? Não mexe. Parece que faz parte do osso de dentro do pé. A gente tem que trazer mobilidade. Mexe um pouquinho lá em cima, ó, só nos dedos dos pés. Melhora a circulação local. Faz ponta de pé. E depois os pés para cima.
sentadas. Se for muito incômodo para você ficar retinha, pode fazer com o joelho flexionado, tá? Pensa em fazer esse movimento, ó. Ponta do pé, depois pé em flex, né? Em dox. Ponta, puxa para cima. 10 vezes. Bem grande. Quando eu fizer pontinha, traz a ponta dos dedos para o chão. Quando eu fizer para cima, mexe um pouquinho os seus dedos. Vê como você consegue mexer os dedos dos pés. Observa aí. Eles são variáveis. Faz um movimento agora, ó, com o pé para dentro, trazendo o dedão para dentro, e depois para fora. Movimento de eversão do pé e de inversão. Isso, para dentro e para fora. Isso aí. Agora a gente vai fazer um círculo. Para dentro, gira o pé para fora. Tenta segurar a sua coxa. Ó. A coxa não pode mexer, não, tá? Pensa no movimento do seu pé. Isso. Por isso que deixar a mão no chão é importante. Faz agora o inverso. Aí. Muito bem. Passamos agora para de joelhos. Algumas pessoas não têm dificuldade de sentar nessa posição. Às vezes não é nem pelo joelho. Quando for pelo joelho, o que você pode fazer? Colocar um travesseirinho assim, ó, ou até um bloquinho nessa posição. Quem tem questões no joelho, né? Se for muito questão no joelho, aí a gente adapta. Mas agora a gente vai pensar aqui no tornozelo, tá bom? Então a gente vai primeiro começar, ó, na meia ponta. Você vai trazer a mão à frente e a gente vai descer. Pensa em apoiar os dedinhos dos pés. E a gente vai fazer um movimento para trás. A sensação é de alongamento lá nos dedos dos pés. Vai observando. Para algumas pessoas, só esse movimento já é. Segura um pouquinho lá atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Não sai, só eleva o corpo. Segura, mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, retorna. Relaxa. Muito bem. Agora a gente vai tentar fazer um movimento que é o seguinte, ó. Subir o joelho, tá? Você vai trazer a sua mão à frente. Quando a gente tem bloquinho, você pode colocar o bloquinho aqui do lado, tá? Se vocês tiverem um bloquinho aí em casa, bota o bloquinho aqui do lado, mas aí tem que ter 2, senão você vai ficar torto, tá? Porque a intenção é isso aqui, ó. Sem tirar o bumbum, Cida. Bumbum fica. Joelho sobe. Isso, deita. 3, 4, 5. E agora segura um pouquinho lá em cima, vê se dá. Deixa a mão toda no chão. 5, 4, 3, 2, relaxa. Senta sobre. Senta novamente de novo.
Vamos retornar lá para os braços. Para depois a gente fechar aqui com a coluna. Ó, a gente vai fazer esse movimento, ó. Então, ó, o meu braço direito sobe e tenta encontrar o meu braço esquerdo, tá? Isso. Então, a gente vai fazer com o movimento. 1, troca. Só troca depois que encontrar. 5 vezes para cada lado. Observa se tem um lado que precisa de mais ajuda. Isso. Pensa que você quer fazer esse encaixe lá atrás. Ah, eu não consigo segurar ainda. Tudo bem. Observa a distância que estão os seus dedos e com o tempo essa distância começa a diminuir. Você consegue pegar. Ó, esse meu braço aqui ele é mais difícil de fechar por baixo. Preciso dar um jeitinho para ele. Escolhe um braço agora, segura na posição. Se é o direito por baixo, esquerdo, vê aí como está. E a gente vai lá na frente. Um pouquinho. E volta. Depois troca. Respira e vai. E volta. E solta. Agora, a gente vai, para fechar aqui o braço, a gente vai tentar trazer esse movimento aqui, ó, que é o Prana Mudra, lá atrás nas costas. Então, o que que a gente vai fazer? Você vai trazer uma mão, e aí depois você vai trazer a outra. Daqui de trás, eu vou fazer de costas. Você vai tentar fazer esse movimento, tá? Algumas pessoas vão precisar de uma ajudinha. Se não der, observa. Estou aqui. Segura, respira, tá? Entrou as meninas, conseguiram? Segura um pouquinho na posição. Algumas pessoas vão precisar, ó, ajustar. Chegou aqui, vai ajustando e vai tentando trazer palma com palma. A sua intenção é, ó, trazer o cotovelo para trás e abrir o peito, tá? Algumas posturas a gente tem esse posicionamento de mudar aqui nas costas. Inspira. E relaxa. Solta os braços. E para fechar, a gente vai fazer uma aqui de coluna. Sem ser a aula de amanhã, que amanhã é de flexibilidade, na outra, eu vou trazer mais mobilidade de coluna, tá? Que é muita coisa, viu? Para poder soltar. A gente vai começar fazendo o movimento do gato, mas a gente vai pensar em começar da cabeça até o quadril, tá? Então, ó, não sai fazendo gato, não. Começa a pensar, ó, queixo no peito, vai enrolando vértebra por vértebra. E o quadril é o último. Só. E depois você vai voltando pela cabeça. A cabeça é a primeira. Experimenta esse movimento. Descendo a primeira cabeça,
depois torácica, depois lombar e, por último, o quadril, tá? Vamos mais uma vez? Pescoço. Traz consciência para esse movimento. Na hora de voltar, pescoço, torácica, lombar e quadril. E depois a gente vai começar de baixo para cima. Vou começar a enrolar primeiro quadril, depois lombar. Você vai de baixo para cima. Por último, queixo no peito. E vai voltar pelo mesmo lado, destravando primeiro o quadril, depois a coluna. É totalmente diferente da forma como a gente geralmente faz, né? Mais uma vez, quadril, vai ativando, de baixo para cima. Depois, destrava de baixo para cima de novo. Isso. Para no meio, estica os braços lá na frente. Solta bem o peso do corpo. Devagarzinho vai deitando. Solta um pouquinho o pescoço nessa lateral. Barriga para baixo mesmo. Faz 5 respirações com o pescoço virado para o lado. E depois 5 respirações com o pescoço virado para o outro lado. Inspira, volta para o meio. Cruza a mão atrás das costas. Estica o corpo um pouquinho, tira o peito do chão. E solta. Vira de barriga para cima. E deixa agora o corpo todo solto no chão. Sinta os pés pesarem, a coxa, os braços pesarem.
Voar profundamente. Isso, seu corpo. Descansando os braços, pernas, sentindo. Antes de se levantar, vira para o seu lado direito. E aos pouquinhos vai sentando. De olhos fechados. Sente o seu corpo. No ar profundo. Calma. Traga novamente o seu sangrado. Desenvolve a frente do peito. Vamos entoar o mantra Om principalmente. Om. E todos sejamos livres, felizes.
todas as minhas palavras, atitudes e pensamentos possam contribuir para essa felicidade. Ser bem que habita em mim, saúde o bem que existe. Bem, gente, eu poderia ficar aqui dando horas, horas e horas e horas. Uma delícia. Perfeito. Muitas possibilidades de movimento e não cabe uma hora, né? É verdade. Depois na comunidade a gente pode ir destrinchando isso um pouco mais, porque aí são tantas formas, tantas coisas que a gente pode fazer que não cabe, né? Não cabe uma aula. Ai, adoro, gente. Então hoje a gente fez membro inferior, e aí eu estava aqui assim, nossa, você fez isso, você fez aquilo, mas é muita coisa que dá para fazer. Por isso que, assim, a cada aula a gente vai trabalhando uma coisa, né? Então, a cada aula é diferente, a cada aula são movimentos diferentes que a gente pode fazer. E aí a gente vai trabalhando o corpo como um todo. Nunca é uma coisinha só, né? Nunca vai ser igual. Sempre falo isso. A Passa cada aula qualquer dor. Sem é, dor nenhuma, é incrível. e, e é isso. E hoje foi bom, a gente trabalhou bastante membro inferior e membro superior. Amanhã a gente vai fazer uma prática de flex. Então, a gente vai precisar dessa mobilidade de quadril, a gente vai precisar dessa expansão de braço também para trazer um pouco o peito. Então, a gente vai amanhã trazer essa aula de flex. E aí, na quinta-feira, a gente vai trazer essa questão da lateralidade. Aí a gente pode incluir também um pouco mais nessa mobilidade lateral e de torção, né? Então, a gente faz outros movimentos. Tá bom? Então é isso. Então até amanhã, no nosso quinto dia. Espero que vocês Amanhã estejam. é que horas? Amanhã, ai, não me lembro. Não, é 7 horas, Sete. que é o horário da comunidade, tá? Ah, deixa eu perguntar uma coisinha. Amanhã eu tenho o CrossFit. O que é melhor fazer uma coisa antes ou depois? Nada a ver, né? CrossFit, a que horas? É de 8 às 9, mas, por exemplo, o que é melhor? Eu fazer o CrossFit, mas eu quero fazer a aula. Eu posso fazer ou mais cedo ou mais tarde, porque é com a hora que a gente chegar lá. Mas, assim, são duas coisas. Mas o CrossFit é de manhã? É de manhã também. Mas eu posso fazer meio-dia, eu posso fazer qualquer hora que eu chegar lá. Então, assim, o ideal é que você não faça o CrossFit em seguida dessa aula de amanhã. Por quê? Você vai perder força, tá? Porque são duas valências muito diferentes. Então, se você esticar muito o músculo, provavelmente amanhã você vai ver que vai ser uma aula diferente. Então, você vai esticar muito e depois você vai querer fazer forção, né? É óbvio que Sim, está no começo, então eu acho que também não é aquela coisa exagerada. Mas o melhor é você dar um tempo para poder fazer a aula do cross, entendeu? tá, Você consegue ir mais tarde. Se conseguisse à noite, seria até melhor, tá bom. tarde, entendeu? Porque senão você vai ver muita diferença no peso, porque o músculo vai estar alongado, Sim, tá? entendi. É Valeu. isso. Beijo. Obrigada. Até Bom amanhã. dia. Bom dia.